Café na Rede. Então, bom dia a todos. É com muita satisfação que retomamos esta nova edição do Café na Rede. Obrigada a todos por estarem aqui presentes. Quero agradecer ao Edituri Riverside Hotel e a toda a sua equipa por nos receber bem, sempre com um acolhimento caloroso e profissional. Hoje, nesta edição, temos o privilégio de estar aqui na Master Suite, que é um espaço de excelência, com uma decoração elegante e com uma vista absolutamente inspiradora, apesar de não a estarmos a ver, mas ela é inspiradora e convido-vos a vir cá visitar. Bem, tão inspiradora como esta vista, hoje temos aqui o nosso convidado também especial, que é o Ricardo Torres Assunção. Olá, Ricardo, estás bom? Está tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu acho que vou fazer aqui uma descrição, um pequeno resumo da tua bio, só para te conhecerem, e tu podes-me retificar ou, neste caso, acrescentar. Exatamente. Então, eu fiz a tua bio resumida, até porque temos depois muito de conversar. A entrevista, já vamos conhecer muito de ti ao longo da entrevista, não o que todos já sabem, mas as novas coisas que eu estou a perguntar. Pronto, o Ricardo Torres Assunção é secretário-geral da APAM, que é a Associação Portuguesa de Anunciantes, e tem mais de 20 anos de experiência em marketing e comunicação. Com um percurso por marcas como o McDonald's, Superboc, o Dia Portugal, passou por mercados como Angola e Dinamarca, trazendo uma visão global e estratégia. É também docente no ISCTE Executive Education, certo? e gerado internacional no F Awards USA 2025, sendo uma das vozes mais influentes da comunicação de marcas em Portugal. Isso. Não sou eu que poderei dizer. Não, mas eu estou-te a dizer. Pronto, não sei se queres acrescentar algo mais aqui à tua descrição profissional, se há algo que estejas a fazer atualmente que não esteja aqui descrito, queiras focar. Não, acho que está tudo aí. Está acho tudo que estamos aqui, falando, não é? acima de tudo, sou um apaixonado por marcas, Isso é apaixonado por comunicação, e isso é que levou a ter a carreira que tenho. A ter a carreira que tens, não é? Pronto, então se calhar muitos de vocês não sabem quem é o Ricardo, não é? Na verdade, não é? E então eu vou-te perguntar, Ricardo, se tu fosses uma ideia, qual é que serias? Se fosse uma ideia, qual é que seria? Começa-se logo assim com uma pergunta complicada. Uma ideia. Eu não consigo dizer uma ideia. Eu tenho aqui, como disse já, eu sou um apaixonado por marcas e um apaixonado por negócio e o valor que as marcas podem trazer ao negócio. E se eu fosse uma ideia ou uma inspiração, mais uma ideia, uma inspiração, eu gostava que Portugal e as empresas portuguesas conseguissem trabalhar as marcas da forma que as marcas merecem e de a forma a alavancar tudo o que Portugal tem de bom. Nós, por vezes, somos demasiado humildes em relação às nossas marcas e pouco ambiciosos. Temos marcas fortíssimas, temos um país fortíssimo e com capacidade de ir além fronteiras, como já fomos na altura dos descobrimentos, porque por vezes este retângulo é pequeno demais para o conhecimento, para as marcas e para as pessoas que temos. E temos essa capacidade de exportar. Há países exemplos disso que conseguem usar a marca do seu país de uma forma fantástica e não tendo, se calhar, a qualidade e as marcas que nós temos. Não, sem dúvida. Eu concordo que Portugal atualmente já assumiu uma boa marca a nível internacional, porque há uns anos atrás... turismo. Sim. Ainda estamos muito focados no turismo. Do desporto também, somos uma marca, porque qualquer sítio que tu falas lá fora, há aqui nomes que se geram marcas, não é? Automaticamente. Certo. Mas se tu pensares assim um bocadinho, por exemplo, no caso dos azeites, as duas maiores empresas de azeites do mundo são portuguesas. Certo. Em termos de marca, sempre que se fala de um azeite premium, internacionalmente, a ideia vai para onde? Vai para o azeite italiano, para o azeite espanhol. O português não vai. E nós temos as duas maiores empresas de azeite do mundo. Não, sem dúvida. Nós temos que ganhar esta capacidade de nos impormos. E promover a marca de forma mais... alavancar mais as marcas, sem dúvida. E pela qualidade que elas têm. Sim, sim. Vai-se ao setor dos vinhos, é igual. É igual. Os nossos vinhos são fantásticos, Nós mas depois ao pé de um vinho francês, o nosso é muito mais barato e as pessoas acham que o vinho francês é muito melhor. Não é, o nosso é melhor. Exatamente. Olha, eu ainda vou sair aqui um bocado da caixa antes de me focar na comunicação e vou-te perguntar o que os outros presumem em ti e o que é que está completamente errado.
Eu não faço ideia o que é que os outros presumem de mim. Okay. Isto é só para descongelar aqui. Não faço ideia. Até é uma pergunta talvez interessante de fazer a outras pessoas, até para perceber um bocadinho. O que é que eu sinto muitas vezes que passo e que não é totalmente realidade. Eu, pelo meu à vontade e pela forma como falo descontraída com as pessoas, por vezes posso até passar um bocadinho... sentir, as pessoas, pelo outro lado, podem achar que é demasiado à vontade, não sei, porque culturalmente nós somos um país fechado, não é? Bastante fechado. Mas eu acho que neste setor, e depois de ter tido experiências com Espanha e Angola, quando estava na DIA, trabalhava muito com Espanha, nós temos que ter esta vontade e o nosso setor de marketing e de publicidade, se não é o primeiro a dar o passo das pessoas estarem à vontade e tratarem das coisas com seriedade, mas com descontração. Nós temos que nos divertir no que estamos a fazer. Claro. Se nós não nos divertirmos no que estamos a fazer, o nosso trabalho não vai ser feito da melhor forma, não vai ter o brilho que deveria ter. Por isso, por vezes, as pessoas acham que, por falar tão descontraído, que depois o trabalho é um bocadinho mais descontraído e que as coisas não são levadas com seriedade. Não, as coisas são levadas com muita seriedade. Acho que as relações têm que ser levadas de uma forma descontraída e fluida para tudo sair melhor. Mas eu concordo contigo. Eu acho que o facto de fluir nas relações, o tal à vontade, a comunicação, ao longo do tempo reconhece essa seriedade. Por isso eu acho que é muito positivo quando as pessoas têm uma relação mais... Mas no início é visto por muita gente... Pronto, pode ser. Mas é visto por muita gente quando se é demasiado... descontraído a falar... que se calhar que abusa da confiança e pensa que está aqui a falar com quem? Eu sou assim com toda a gente. Eu, se tiver o Presidente da República aqui, vou falar da mesma forma como estou a falar contigo, como falo com o meu filho, como falo com a minha mulher. Eu acho que as coisas têm que ser faladas de uma forma descontraída, até porque a verdade e a seriedade vêm a seguir com o trabalho que nós fazemos, não é pela forma como estamos a falar. Acho que eu vejo isso genuína, a pessoa ser genuína, não é? Porque não acabas por não ter... Nós estamos num país muito fechado. Isso é verdade. E por vezes não é, em Espanha é completamente diferente. Quando comecei a trabalhar a realidade espanhola, a primeira coisa foi não há vocês, não é que são reis, é tudo por tu, é os CEOs, é por tu, tratado por tu logo. Sim. Sendo que isso não quer dizer que o trabalho não seja feito de uma forma bastante séria. Claro. Agora, as relações têm que ser uma coisa mais fluida, porque todos os dias estamos com as pessoas, temos que... eu concordo. Tirar um pouco da formalidade que há. E o peso que há na formalidade. Na formalidade, em Portugal há muito protocolo, formalidade, e isso nota-se. E mesmo sendo relaxados, não quer dizer que deixemos de cumprir o protocolo. Não, é verdade. Podemos mantê-lo na mesma. Sim, mas isso é verdade. Sim. Agora vou-te fazer algo pessoal e inesperado, ok? Vamos embora. Então, que experiência da tua infância, da tua adolescência, ainda hoje influencia as tuas decisões profissionais? Houve alguma que ficou, que te influenciasse atualmente, profissionalmente? Há uma experiência que influenciou o meu percurso profissional, que foi quando fiz a visita à fábrica da Unicer, hoje em dia o Superboc Group. Sim. Eu sou do Porto, claro. E na altura o colégio onde eu andava fez uma visita guiada lá à fábrica da Frisul, perfeitamente a Frisul. E quando a minha primeira experiência foi na McDonald's, comecei com o estágio e depois já estava a contrato. E surge uma oportunidade de ir trabalhar para a Unicer, mas para um estágio. Na altura toda a gente me chama louco. Quer dizer, estás numa multinacional como a McDonald's, com um contrato, e vais arriscar para um estágio que sabes que são 9 meses e que estão lá 6 pessoas. As 6 pessoas só vão ficar 3. Porquê é que vais arriscar? E eu disse, desde que visitei a fábrica da Frisumo, eu sonhei em trabalhar aqui. E depois a Superboc, para quem é do Porto, aquilo é... É o ex-libris. É o ex-libris. Por isso eu, na altura, mas tomei esta decisão pela influência que a Superboc teve na minha adolescência, mas acima de tudo, porque a Frisumo, a fábrica da Frisumo, teve quando eu estava na visita, quando estava no colégio. E marcou-me bastante. Não, sim, é sempre aquele local onde tu queres estar e trabalhar. Mas isso é curioso o que estás a dizer, porque hoje em dia vê-se muitos jovens que acabam por arriscar voltar ao estágio para ganhar experiência em grandes empresas. Isso está-se a ver novamente. Nós recebemos bastantes. Sim, mas assim, uma multinacional para ir para uma empresa nacional. Mas aquilo foi mesmo por um chamamento. E depois estive lá 12 anos. Mas o chamamento resultou. Então essa experiência da infância... Depois estive lá 12 anos, sim. Era engraçado, curioso, sim.
Quem é o Ricardo quando falha e quem é o primeiro a saber? O Ricardo quando falha é a primeira pessoa a assumir o erro. Mas isto já vem desde pequenino. É engraçado que uma das grandes características que a minha professora primária comentava sempre com a minha mãe é: o Ricardo é daqueles que faz as neiras, assume logo. Enquanto que há os outros que fogem, ele é o primeiro logo a assumir e muitas vezes até assume as neiras dos outros. E eu falho várias vezes, como toda a gente, e sou o primeiro a assumir. E mesmo quando não tenho a consciência de que falhei, porque por vezes não temos, claro, quando me chamam a atenção, eu sou uma pessoa bastante introspectiva, vou pensar e vou assumir e vou pedir desculpa a quem tiver pedir desculpa. Claro, na uma vez, o à vontade e as relações fluem quando uma pessoa é genuíno. Claro, e o genuíno se fiz mal, peço desculpa. Claro, assume-se. Não há mal nenhum em assumir o erro, não há mal nenhum. Somos humanos, acontece aquela coisa do líder implacável que nunca erra. Claro. Isso é anos 80, 90, isso já passou. Quer seja líder, quer seja equipas técnicas, é importantíssimo. Nas relações familiares, nas relações pessoais. Não, é verdade, é importantíssimo. Sermos genuínos. Exatamente, ainda bem. Ia-te perguntar aqui qual foi a escolha mais impopular na tua carreira, ao longo da tua carreira, e que se realmente revelou acertada. Talvez seja a que tu me falaste, não sei, que era mais impopular de acontecer. Essa foi um bocadinho impopular mas já mais na altura, mas pelo risco. Tive outra também quando saí da Unicef Superboc Group para vir para a Dia Portugal. E aí foi uma decisão racional, porque na altura estava responsável por marketing e comunicação de Angola, já valia quase 30% da faturação da Superboc Group, e a minha mulher estava grávida. E foi uma decisão que me custou muito, porque na altura pediram-me algum tempo para repensar o lugar e ver como é que se poderia trazer esta expatriação de volta para Portugal, porque a minha mulher estava cá. E isso implicava que eu estivesse os primeiros 2-3 meses, que era o tempo que me tinham pedido, fora. Certo. Em Angola, tendo o meu filho nascido cá. Claro, isso é duro. E foi uma decisão. A decisão não foi muito impopular, porque as pessoas compreenderam todas. Saí, tenho grandes amigos a Superboc, grandes amigos na antiga Dia Portugal, mas foi impopular acima de tudo para mim. Claro. Porque saí de uma marca de coração por uma coisa completamente racional. Claro. E tinha que o fazer. E não me arrependo, porque passei 8 anos fantásticos na Dia Portugal, cansativos. Porque desde mudança de acionistas, desde processo de reestruturação, desde rebranding, se fez muita coisa a acontecer. A distribuição é claramente uma escola. Tem que se fazer tudo, não se pode perder a orientação estratégica, mas o dia-a-dia é muito exigente. Claro. Porque se não se vender hoje, fruta não se vai vender amanhã. Claro, ninguém vai fazer esperar e adiar a compra. Claro. Por isso é muito exigente e se na altura senti que estava a deixar as marcas do meu coração para ir para outra aventura por uma questão pessoal, depois vim aprender e acho que parte do profissional que sou veio muito do que aprendi na Dia Portugal por tudo que ultrapassamos. Claro, às vezes pensamos que estas situações só se passam com as mulheres, não é? Estas decisões. Não. E aqui vê-se um caso muito prático. Caso prático em que tive que tomar uma decisão. Profissional de coração, ou uma mudança profissional de coração e ter uma profissional racional. Exatamente, e é necessário, sim. Mas também eu penso que estas mudanças todas que tiveste, não é? De marcas, apesar de estar na linha do teu âmbito profissional, acaba por valorizar muito e crescer uma pessoa, não é? Porque o facto de mudares de organização para organização, nova rede, novas dinâmicas, isso faz com que se aprenda muito e que se construa muito a nossa linha profissional, não é? Porque quando se fixamos só num sítio, acaba por ser estático, não é? E pessoal, claro. Não, mas é incrível. Portanto, temos que novas chefias, novas equipas, construir novas relações, construir novas dinâmicas, e é importante E já nem falo na tua dinâmica de países, não é? Porque isso ainda valoriza mais. Mas eu acredito que as pessoas não devem estar uma vida inteira numa organização, até porque depois eu acho que estagnam bastante a sua evolução.
Mas também não acredito nas pessoas que saltam constantemente. Claro. Quando se salta constantemente é porque não se claro, consegue ter um projeto. Certo. Ou o projeto não tem o sucesso que deveria ter tido. Eu acho que as pessoas têm que ter alguma estabilidade. Claro. Tive um ano na McDonald's, depois foi a decisão de coração. Tive 12 anos na Superboc, tive 8 anos na DIA e já estou aqui há 2 anos e meio, mas sou, tirando da McDonald's, com ali aquela questão de coração, sou de grandes projetos. Acho que as coisas precisam de tempo para se construir, porque quando se trabalha marcas, quando se trabalha toda a construção de uma marca junto dos consumidores. Claro, não pode ser de um dia para o outro, claro. Não é uma coisa que se faz em 1 ano, 2 anos. É preciso, e é preciso a estratégia precisa de tempo, precisa de trazer o retorno, demora, não é imediato. E o interessante também é com as mudanças que há, que envolvem o próprio país, também as próprias marcas também têm que se adaptar completamente, e tu deves ter passado numa dessas. Normalmente as marcas estão à frente das mudanças do país. Claro. As marcas antecipam tendências, antecipam os futuros consumos, e as marcas normalmente estão sempre muito à frente do que as decisões do país. E dou várias vezes este exemplo, porque digo isto e às vezes não é bem compreendido. Eu acho que as marcas e a publicidade têm claramente serviço público. Se nós formos a pensar no que é a igualdade, a Dove há mais de 20 anos que fala da beleza real. O tema da igualdade na sociedade fala-se há 10 anos. Certo. A marca Dove há 20 anos que o falava. Sim. Quando vamos falar de problemas de saúde como colesterol e afins, temos a BCL a falar também há 20 e tal anos. Sim. E quando falamos de problemas atuais, como a menopausa, certo, era um tabu em Portugal até uma marca, a Wells, ter vindo a falar. Ou quando falamos da saúde mental, quando temos a falar... Que agora deixa de ser um tabu, certo. As marcas também servem e têm este serviço público de perceber que existem estes temas sensíveis na sociedade e trazê-los para um fórum mais alargado através da publicidade. Não, sem dúvida. E trazê-lo de uma forma leve, credível e descomplicar. Muitas vezes os temas são tão pesados que as pessoas têm medo de o falar porque ninguém quer descomplicar. A melhor maneira é através das imagens de um filme, de uma publicidade, de uma voz, de algum sentido de humor, de trabalhar uma história. Claro, sem dúvida, sim, concordo. É mesmo isso. Muito bem. Ia-te perguntar aqui se há alguma ideia que acreditas profundamente, mas que nunca verbalizaste publicamente. Sou muito transparente, eu verbalizo quase tudo o que penso. Isso é difícil. Essa pergunta era mais difícil. É difícil, mas eu reforço cada vez mais. Eu acho que as marcas portuguesas, as empresas portuguesas, têm muito mais capacidade do que acreditam ter. E muito mais capacidade para dar passos maiores. Nós já mostramos no passado que um país com meia dúzia de habitantes conseguiu conquistar meio mundo. Na altura foi via descobertas, descobrimentos marítimos. Mas se na altura conseguimos fazê-lo, porque é que hoje em dia, com marcas e com as mesmas pessoas, com a mesma genes que temos, não conseguimos elevar as nossas marcas e ter marcas globais e ter esta força global? Porquê é que não aproveitamos o mood, exatamente, do desporto, em que a figura mais conhecida é o Cristiano Ronaldo? Claro, isso é a marca. É a marca Portugal, Cristiano Ronaldo está fortíssima da seleção. Eu pergunto, Portugal, Cristiano Ronaldo. É isso, sem dúvida. E a moda que estamos hoje em dia, em termos de turismo e em termos de nómadas digitais, vir trabalhar para Portugal, vemos o fluxo que existe hoje em dia de norte-americanos a quererem vir para Portugal. As nossas marcas têm que aproveitar estas ondas e têm que perceber que temos espaço e potencial para ir para fora. Temos que o fazer. Temos que o fazer, sim. Temos que o fazer. Já temos vários embaixadores a fazê-lo e eu sinto isso que temos. Mas temos que o fazer de forma mais... Trazer negócio para Portugal, trazer riqueza. Foi o que nós fizemos na altura dos descobrimentos, fomos buscar as especiarias, fomos buscar o ouro, fomos tudo. Nós neste momento temos que buscar nas nossas marcas e buscar riqueza de outros países para trazer. Aqui, não é? Portugal é riquíssimo nesse âmbito, temos cá tudo, sem dúvida. Agora vamos falar mais de comunicação. Agora vamos pegar aqui num ponto que é... considerando que hoje em dia a audiência está em todo lado, não é? Quer seja no ambiente físico, quer seja no digital, quais são os grandes desafios para comunicar? O maior desafio para comunicar é saber
a quem comunicar e o que comunicar. Hoje em dia temos multiplataformas, multicanais, multiconsumidores. As marcas estão cada vez mais abrangentes, o público está cada vez mais fragmentado e a atenção é cada vez menor. Porque ao mesmo tempo estamos a ver televisão, estamos agarrados ao telefone e com um bocadinho de jeito, mas estamos a mandar um e-mail. Completamente. Conseguimos estar em três gadgets, em 3 devices em simultâneo. Mas o maior desafio das marcas, e isso é um pensamento estratégico que tem que ser feito logo à partida, porque depois tudo o resto fica mais simples. E o pensamento estratégico é: o que é que eu quero dizer? Quem é que eu sou? E quem é que eu sou não é um trabalho de 30 páginas. Claro. Quem é que eu sou é one slide. Exato. Quem é que eu sou, o que é que eu quero dizer? Exato. Basta um slide. E para quem? Se não se depois o a seguir o para quem vem. Claro. Enquanto as marcas não conseguirem definir qual é a sua personalidade e o que querem dizer, e descompliquem. Isto tem que estar num slide, 2 ou 3 bullets. Claro. E compreendido por toda a gente. Tem que se pôr à frente de um miúdo de 10 anos. Isto é a marca. Consegues perceber estas 2 bullets? Consigo. A partir do momento que isso consiga ser feito e feito de uma forma genuína, porque o que é a marca, porque não nos tentemos enganar e tentar dizer mais do que a marca é na realidade, mais do que a marca vai oferecer, conseguimos ter o ADN da marca, conseguimos ter ali uma forma pragmática do que é. A partir daí o trabalho fica tudo mais simples. Sim. A partir daí vamos conseguir perceber com quem é que queremos falar e depois com quem é que queremos falar, onde é que estas pessoas estão e que mensagem é que vamos passar. Depois é um trabalho de parametrizar tudo isto e criar um planeamento. Mas o primeiro impacto tem que ser esse. Mas o primeiro tem. O Mark Ritson estava a dizer ainda há pouco tempo. O brand proposal da KitKat é um slide em que diz: esta é a marca, este é o nosso slogan, este é o nosso logotipo. Acabou! Exato. E o KitKat é uma marca mundial, global, reconhecida em todo o mundo e posiciona-se em todo o mundo da mesma forma. Have a break, vermelho, KitKat. Tão simples! Já está. E ele diz que ele fez este trabalho de consultadoria com a Nestlé e teve horas, dias em sala com toda a equipe estratégica até conseguirem chegar aqui. Isto dá muito trabalho. Sim. Conseguir fazer uma coisa desta dá muito trabalho. Mas a partir daí fica tudo mais simples. Mais simples, não é? E aí a otimização dos investimentos, a partir daí conseguimos saber exatamente se vamos meter, quanto dinheiro é que vamos meter em cada campanha e qual é o target que queremos e o retorno vamos conseguir. Se nós não temos isto de uma forma clara, é tirar dinheiro para ver se chegamos a quem queremos. E se passamos a mensagem que queremos. Muitas vezes não sabemos. Esse é que é o problema. Claro que às vezes nota-se que para definir uma marca há slides. E não faz sentido, não pode. E realmente quem está a ouvir acaba por se perder e desmotivar-se até da marca. A mim já me aconteceu a apresentação de certas marcas. Sim. E tem que ser um slide. Simples como isto. Então já tens aqui umas regras de ouro para... Não, mas muitas vezes, isto é um discurso muitas vezes pouco popular. Certo. Porque há muitas empresas em que vivem de apresentações. E se de repente dizemos, não, toda uma estrutura de marketing tem que chegar ao final e ter um slide a dizer o que é a marca, eu por acaso é complicado, mas tem que ser. Eu sou muito também o mais objetivo possível, mais assertivo e isso foi uma coisa que eu, por exemplo, que aprendi na Dinamarca, muitos straight to the point, e mesmo os espanhóis, a grande diferença que tem em relação a nós é que no bullshit. Nós queremos o quê? É isto. Estamos a trabalhar todos para isto. Sim. Não, sem dúvida. Nós muitas vezes queremos tudo. E depois não conseguimos nada. É mais fácil, assim, mais prático. Vê-se muita diferença. Uma das coisas curiosas é, por exemplo, nos eventos, quando a primeira vez que eles viam os eventos portugueses, o que é isto? Tanto protocolo, tanto passo a percorrer. E eles não são muito práticos. Eles chegam ali e já está. Mas é isso. Olha, e agora vou-te pôr aqui também... Outro ponto que tem a ver com o crescimento da inteligência artificial, que é uma atual, não é? Qual é o grande desafio da comunicação digital frente a esse crescimento da inteligência artificial? Mais do que a comunicação digital, acho que é o grande desafio transversal ao que é a comunicação e marketing. A inteligência artificial é uma ferramenta. Temos que assumir isto de uma vez por todas. Não vai ser isto que vai mudar por completo a empresa. Claro. Vai mudar a nossa forma de trabalhar. Não é isto que vai fazer uma marca valer muito mais. Não. Vai-nos simplificar e vai-nos ajudar o trabalho, muitas vezes de análise, de organização,
para nos dar tempo para outras coisas, não é? E normalmente para coisas mais produtivas, para o que o ser humano é melhor. Sim, capacidade crítica, capacidade de análise e capacidade de reinventar o que é uma marca de acordo com aqueles dados. Claro. Qual é que é o grande risco? E há um grande risco, é que as pessoas esqueçam que estão, vou falar da minha indústria, mas que as pessoas esqueçam que estão ali para ter uma marca para os consumidores e comecem a pensar em inteligência artificial como se fosse o centro das atenções. Não é. É uma ferramenta essencial, é uma ferramenta que vai mudar incrivelmente toda a indústria e mudar para melhor, do meu ponto de vista. Mas calma, é uma ferramenta. Nunca se esqueçam que as marcas não existem se os consumidores não as comprarem. Certo. Isto é o simples. O consumidor tem que querer a marca. É para automatizar. E nós temos que conseguir ter uma marca que os consumidores queiram. Claro. Tudo o que existe de base com uma inteligência artificial vai ajudar-nos a tomar estas decisões. Claro, isto é para a equipa, para a organização. Para otimizar estudos de mercado, otimizar planos de compras de tudo. meios, otimizar eventualmente compra de espaço digital. Mas tem que ser alimentado. Claro. E alimentado com um pensamento crítico e com um pensamento construtivo por quem conhece as marcas. A inteligência artificial é transversal para toda a gente. Não conhece a nossa marca específica, não conhece os nossos objetivos, não conhece, tem que se trabalhar com essa parte. Claro. É uma ferramenta hiperprodutiva, mas uma ferramenta. E em que é que usas já a inteligência artificial? Em que é que estás a usar mais? E o que é que aconselharias para usar em quê? A outras pessoas na área da comunicação? O que é que tu estás a usar? Eu uso todos os dias. Todos os dias. Há alguma coisa específica que queiras comentar? Imensa coisa, mas para tarefas ingratas que eu não gosto. Claro. Então, a gente tem que fazer coisas que não gosta, burocráticas, mas uso todos os dias. Tanto seja o Copilot, seja o ChatGPT, uso ambos. E para tarefas muitas vezes rotineiras. Claro. Temos as reuniões de direção, é preciso fazer as atas. É a parte chata, não é? Burocrática. Ajuda a fazer as atas. Todos nós recebemos centenas de e-mails. Há e-mails que as respostas já são standards. O Copilot, pouco a pouco, está a aprender quais é que são esses e-mails, porque é que está em cada Word e faz-me automaticamente logo sugestões de e-mails. Muito para este tipo de iniciativas e muitas vezes até para pesquisa. Sim. Porque agora já quase deixamos de ir ao Google, não é? Praticamente. Já mas, por exemplo, começamos a usar muito... Em termos de... Nós temos a nossa conferência anual, a Better Marketing, que decorre em maio, e que este ano, por acaso, foi o futuro dos marketeers, e a inteligência artificial foi um dos temas que se falou bastante. E usei muito a inteligência artificial para fazer um search de quem é que são os grandes speakers que estejam neste momento a falar. E vai-se percebendo e vai-se ajudando a fazer uma pesquisa global. O que antes, se calhar, tínhamos que andar a ver no Google a conferência de marketing em Bruxelas, o Spain Day, e ver os speakers todos. E andar a ver... Não, a ChatGPT, quero isto, quero que esteja dentro desta área, quero que fale desta forma, quem é que são os speakers que estão neste momento... Em mais eventos. Ele dá-me logo uma listagem, não sei quantos. Depois vou ver cada um, vou ver. Os termos de pesquisa ajuda imenso. Poupa imenso trabalho. É verdade, sem dúvida. E agora falando das marcas, como é que achas que elas devem atuar para captar a atenção do público neste novo ambiente? Neste novo ambiente da inteligência artificial? Captar a atenção primeiro, vamos voltar ao início. As marcas têm que saber muito bem o que é que são e têm que ser coerentes com o que são e com o seu ADN e com a sua forma de comunicar. O captar a atenção. O captar a atenção é diferente do converter em venda. E muitas vezes temos que ter esse cuidado, porque a forma mais rápida de captar a atenção é ser completamente disruptivo. Mas se esse disruptivo, seja por humor, seja por ser um filme completamente diferente, seja pelo que for, não estiver dentro do ADN da marca, vai captar a atenção, mas depois não vai converter em vendas, a não ser que se queira fazer um rebranding total em que se queira mudar o posicionamento da marca. E aí pode fazer sentido ter uma coisa disruptiva, porque se calhar a marca quer ir para um ambiente mais disruptivo. A melhor forma de captar a atenção das pessoas é a consistência. A consistência. Podemos ver... eu vou dar agora, estou a dar vários exemplos de marcas. Não, vai dando. Há uns que são associados, outros não, tenho dado, todos. Mas, por exemplo, o Continente. O Continente é... todas as semanas a marca com maior notoriedade publicitária. Chega ali à altura do Natal, perde um bocadinho para as operadoras telefónicas, mas consistentemente é. E vamos ver, e o que é que o Continente tem feito nestes anos todos? Agora mudou ali um bocadinho, porque fez ali uma mudança um bocadinho da comunicação, mas coisas ténues foi a consistência de comunicação. Que é importante, não é?
Não, a bipolaridade de comunicação pode trazer naquele momento uma recordação instantânea forte, mas se não tem a ver com o ADN da marca, vai-se perder logo a seguir. Por isso é que existe, e eu gosto de dividir muito, e falo muitas vezes sobre isto, existe o que é o marketing estratégico, existe o que é o marketing operacional. E em Portugal dá-se pouca importância ao marketing estratégico. Vai-se voltar a tocar outra vez nas marcas, porque é que não estamos mais lá fora. Nós olhamos muito para o marketing operacional, porque nós ainda confundimos muitas vezes o que é o marketing operacional do dia-a-dia, que é importante, porque é o que está a trazer sempre resultados à empresa, para a máquina funcionar. Mas tem que ter uma estratégia, não é? Mas o marketing estratégico é o que vai fazer a empresa valer mais 10 ou 15 ou 20% ao fim de 3 ou 4 anos. Claro. Não é o marketing da promoção, não é o marketing da ativação, não é o marketing do momento. Isso é importante porque tem que manter a máquina, mas tem que estar alinhado com o que é a estratégia e onde é que vamos querer ter a marca daqui a 3 anos. E onde vamos querer ter não é só em termos de notoriedade. É onde é que vamos querer ter, qual é que vai ser o volume de vendas que vamos ter, qual é que vai ser a penetração dentro da cota de mercado, dentro do seu setor. Tudo isto tem que estar estruturado dentro de uma estratégia. Mas tem que ser os objetivos a 3, 5 anos. Se trabalhamos só para objetivos mensais, vamos lá. Nota-se que as empresas, principalmente as PMEs, muitas vezes não investem nessa estratégia, não é? Acabam por fazer mais a parte operacional e seria bastante importante elas investirem na estratégia, não? E eu acho que isso acontece porque normalmente o marketing nas empresas mais pequenas está junto das vendas. E normalmente quem é o diretor de marketing e de vendas é o que veio de vendas. E como as vendas vivem exatamente do objetivo diário, mensal ou trimestral, ultrapassa o que é depois a estratégia. A estratégia fica sempre para um segundo plano. Sabes que isso é um ponto interessante que até nas grandes empresas, não quero dar aqui nomes, mas há algumas empresas que têm esse departamento junto, que é das vendas e da porta do marketing, não é? O que muitas vezes eu acho que deveria ser separado, porque para te dedicares à estratégia de marketing e de comunicação, não te podes estar a dedicar às vendas. É um bocado complicado ter esses dois pelouros. Pode ter os dois pelouros. Pode, mas tem que ter alguém, a questão é que tem que ser alguém com a capacidade de conseguir separar as águas. Pois. Aqui em Portugal, por exemplo, não se fala muito disto, e vou dar números norte-americanos, porque são os números normalmente que temos mais acesso. Em termos de budget das empresas, o que é mais valioso nas empresas, em primeiro lugar, nos Estados Unidos é o real estate, a parte imobiliária. O segundo é os recursos humanos. E o terceiro é o orçamento de marketing. E cá, em Portugal, muitas vezes olha-se para o orçamento de marketing como uma despesa. E não é uma despesa, é um investimento. Também. É um investimento. Vamos ter que gastar dinheiro. E vamos ter que gastar dinheiro, porque vamos ter que gastar dinheiro. Não é, é um investimento. Claro. E uma das coisas que acontece muito nos Estados Unidos, e nas multinacionais vê-se muito isso, é as marcas têm um valor contabilístico nas empresas que estão cotadas em bolsa. A empresa tem um valor, depois cada uma das marcas tem esse valor contabilístico. E porquê? Porque são marcas que têm um pensamento estratégico por trás. E por isso é que vemos muitas vezes multinacionais a vender uma marca de portfólio a outra e a outra. Porque a marca tem o seu valor. Aqui em Portugal, muitas vezes a marca não tem, porque é confundido com a empresa em si. Certo. E não deve. A empresa é uma coisa e a marca é outra. A marca tem que ser um ativo. E para ser um ativo tem que ter um marketing estratégico por trás a trabalhar constantemente para aquele ativo ser tão valioso como é o imobiliário. Pode valorizar e desvalorizar. Se não tiver uma definição estratégica, vai desvalorizar. Se tiver uma definição estratégica, vai valorizar. E a marca em si vai valorizar. E voltamos ao ponto de cá em Portugal termos marcas ótimas e que não trabalhamos as marcas para alavancar. Porque não temos a estratégia. E a estratégia pode ser marcas internacionais, marcas para segmentos, posicionamento. Temos bons casos, mas acho que devíamos ter mais. Devíamos ter mais. E o que é que tu aconselhavas assim às PMEs que não estão atualmente a investir numa estratégia? O primeiro passo que tu aconselharias que elas deveriam para conseguir uma coisa importantíssima fazer a reputação da sua imagem, não é? Que é algo que às vezes não têm nem tempo nem dinheiro e acabam por esse tema à parte, não é? Muitas vezes a questão do dinheiro é falsa. Relativo. É falsa, não é uma questão de dinheiro. Tempo, acredito que sim. Dinheiro não é, porque ter uma reflexão interna sobre como é que vamos trabalhar a marca e trabalhar a 3, 5 anos, quem melhor do que quem está na marca e vive todos os dias a marca para fazer, não há. Pode haver alguém de fora a tentar orientar, eventualmente poderá ter aqui algum custo,
Mas quem tem que definir onde é que está a marca, o que é que queremos fazer com a marca, para onde é que queremos ir, são as pessoas que a trabalham todo dia, que a vivem de coração, por isso essas pessoas é que têm que fazer. Exatamente. Por isso o dinheiro já está. Os recursos estão lá dentro das empresas. O que é que eu acho que falta muitas vezes, e isso é um dos vetores que nós trabalhamos muito na associação, falta uma visão mais global e uma visão de inspiração. Nós pertencemos a uma rede que é a WFA, que é a World Federation of Advertisers, que reúne as principais associações mundiais, são cerca de 120 países que estão, e depois reúne os headquarters das grandes multinacionais, os CMOs, os diretores de marketing das grandes multinacionais mundiais também lá estão. E trazem temas bastante importantes e temas que aqui em Portugal muitas vezes não se discute porque somos pequeninos e porque as plataformas não têm cá representantes e os nossos associados, estando connosco, têm acesso a isso. Discussões como, por exemplo, tivemos uma há 15 dias com o Vice President de Product da Meta, de como é que se vai identificar o uso de inteligência artificial nas publicações da Meta. Certo. Isto é uma coisa que normalmente as PMEs não vão pensar, mas que vão ser impactadas diretamente. Porque depois, quando vão ter que investir em Meta, isto já vai estar tomada esta decisão e que eles não sabem, olha, pronto, foi. Mas que isto pode definir o budget deles, pode definir a estratégia e que, se forem nossos associados, podem ter acesso a isto. E a discussão era básica como se for só usado um cenário, tem que estar identificado que o cenário foi feito por inteligência artificial, sim ou não? E está lá toda a gente a discutir. Se for uma pessoa, se dentro de um grupo de 20 pessoas há uma que foi usada com inteligência artificial que não existe, deve ou não? E este tipo de discussões são discussões que muitas vezes ajudam a ver o panorama geral, mas que ajudam a abrir a cabeça para depois, quando vamos olhar para a nossa realidade, perceber o que é que se está a passar por fora. E perceber o que é que está por fora, para inspirar. Sim, sem dúvida, o benchmarking é essencial. E esta partilha de conhecimento que existe muito entre os nossos associados, porque somos uma associação que não é sectorial, e é interessante porque depois está toda a gente ali com o mesmo, com a mesma finalidade, crescer e transformar a indústria de marketing e de publicidade e tornar-nos cada vez mais competentes e ter cada vez mais ferramentas para gerir todo o nosso budget. É interessante este abrir de olhos, porque não é normal ter em Portugal. Certo, e lá está. É muito importante. Nós falámos da nossa conferência. A nossa conferência, nós trouxemos cá o Greg Hoffman, que foi o CMO da Nike durante 21 anos, foi quem fez a Nike no produto que a Nike é. Essência. E ele vir a Portugal não é barato. Pois. Não é nada barato. Imagina. E nós trazemos-lo porque queremos que a nossa comunidade de marketing se sinta inspirada e que perceba como é que alguém, através da criatividade, através de um posicionamento, através da criação da assinatura de Just Do It, que veio do tempo dele, tudo isto trabalha. É o que ele diz. Ele lançou com o que já está feito, não é? Com o que já está feito e ele deu exemplos muito práticos quando foi o lançamento das sapatilhas do Air Jordan. É verdade. O Michael Jordan, eu não fazia ideia desta história, ele teve a contar e foi giro. O Michael Jordan, na altura que joga na NBA, era proibido ter sapatilhas de cores. Tinham que ser sempre todas brancas. Certo. E o Michael Jordan arrojou. Ele lançou as Air Jordan com não sei quantas cores. Isto foi uma estratégia dele com a Nike. Com a Nike, claro. E a Nike aí... Que lançaram uma gama de sapatilhas só para ele. A Nike todas as semanas pagava as multas à NBA porque ele usava as sapatilhas de outra cor. Mas ele diz, de repente com isto criou-se aqui um buzz e mudou completamente, mudou as regras da NBA. Claro. Criou-se uma marca que ainda nos dias de hoje é um dos top sellers da Nike. Certo. Incrível. Não, mas essa história também não conhecia, muito engraçada. E arrojaram, tiveram que pagar a multa. Dúvida. Nós pagamos a multa. Às vezes há que todos. investir, não é? É um pouco isso que se passa Há também. que investir, tem que se perceber a estratégia. Claro, A estratégia foi, queremos revolucionar o mundo das sapatilhas na NBA. Podia não ter resultado. Podia não ter resultado, mas era um mundo muito quadrado. Certo. E eles arriscaram. E neste momento ainda é um dos modelos mais vendidos ao fim de 20 anos. É um dos modelos mais vendidos de sapatilhas da Nike. E é interessante ver este tipo de casos e ter acesso a este tipo de casos, porque isto ajuda-nos também, de repente, pensar. nós somos muito pequeninos. Não somos muito pequeninos, não, mas podemos olhar para o nosso setor. As PMEs podem olhar para os produtos que oferecem e podem ver que dentro, se o setor está muito cristalizado e é um setor já há muitos anos a trabalhar da mesma forma, é a melhor altura para ser arrojado. Eu também acho, concordo. Dizem exatamente o contrário. Não, porque isto sempre se fez assim. Não. Exatamente porque sempre se Eu fez acho que assim. ser Quem arrojado fizer ter- diferente Sim.
pode conseguir sobressair. Temos de ter atitude e ser... sim, e tem que se arriscar. Tem que se arriscar, sem dúvida. Olha, eu ia-te perguntar uma coisa que estava no seguimento de estavas-me a dizer que o trouxeste cá. Eu penso que muitas vezes, às vezes, as empresas, as PMEs, não só as grandes, aqui é todo o público, não aproveitam estas oportunidades, ou tu achas que... Porque há imensos eventos a acontecer, há imensos bons exemplos que se trazem a Portugal e aprendemos imenso com isso. E eu acho que às vezes não temos tempo para estar em todo lado e não sabemos que vai haver aquele evento, está lá aquele orador e cada vez realmente há muita oferta, mas eu acho que nós devíamos realmente aproveitar mais essa oferta que está a acontecer, porque realmente todos nós, os organizadores de eventos, queremos sempre partilhar conhecimento, queremos dar bons exemplos a Portugal para que possamos crescer, e eu vi agora nas tuas palavras que era essa a tua intenção. Como é que tu achas, o que é que se poderia fazer para tentar captar mais as pessoas a aproveitar estas oportunidades? São oportunidades. Eu não sei muito bem como responder a isso, porque nós este ano tivemos quase casa cheia. O Centro de Congresso de Estoril leva 590 pessoas, tivemos 570 e alguma coisa. Por isso não dava para entrar mais, tínhamos uns lugarzinhos na primeira fila, que estava reservado aos speakers e à direção, depois havia uns lugarzinhos vazios na primeira fila, mas o resto estava quase cheio. Poder haver um modelo também, não sei se tinham online, para que, além de estarem... Eu estou a pensar nisto, agora estamos aqui bocadinho a discutir os dois mas, por exemplo, o Greg proibiu ser filmado e proibiu haver transmissão online. Imagina, está bem que tinhas a casa cheia, isso é excelente, também os temas eram super acessíveis. É difícil. Nós somos das poucas conferências que é paga. Eu, por acaso, outro dia vi uma sobre inteligência artificial ali no pavilhão Carlos Lopes, e estava a casa cheia também, não sei se estiveste lá, e também achei impressionante, porque hoje em dia os eventos nem sempre estão cheios, não é? Nem sempre temos E nós temos o desafio, que a nossa é paga. Claro, aquela também era por acaso. E não é barato. Apesar de eu achar muito barato para o conteúdo que levamos. Acho que às vezes tem que ser pago, não é? Porque muitas vezes, senão não valoriza, é como os artistas, não se valoriza... E não é só não valorizar, a nossa é paga. Fomos buscar muitos patrocinadores. Certo. Deu um trabalhão gigante, como podem imaginar, mas pronto, isso é a nossa função. E vamos chegar ao fim e vai estar ali ela por ela. Claro. Se não fosse paga, como é que se conseguiria? E mesmo assim a nossa é paga, mas é barata. Eu estive na associação Irmã em Bruxelas, e eles têm uma coisa que é o Inspiring Day. Giro. E metem cerca de 2.000 pessoas. Um dia inteiro também de conferências, 2.000 pessoas. E eu a falar lá com o Luke, que é o CEO lá da associação, e eu, quanto é que custam os bilhetes, quanto é que custa? E ele disse assim, os bilhetes é muito simples, custam 450 euros para os associados, 900 euros para não associados. E tinha 2.000 pessoas. Os bilhetes para a nossa conferência custam 80 euros para os associados e 100 euros para os não associados. E tivemos 570. Certo. E a quantidade de gente que disse que era caro foi inacreditável. Mas as coisas têm que se pagar para trazer qualidade. Não, sim, se queres trazer cá bons oradores, não tens hipótese. Nós já temos fechado o grande orador do próximo ano, já temos fechado a data e tudo. Podes dizer ou não? Ainda não, estamos a fechar. Mas é que é em maio também? Vai ser em maio, vai ser no Centro de Congresso de Estoril, dia 14 ou 15 de maio, é quinta-feira. Agora não sei de cabeça. Acho que é 14 de maio. 14 ou 15. E também vais trazer uma grande estrela, é? Já tenho fechado uma grande estrela, uma estrela que revolucionou por completo uma marca mítica. Foi contratado para dar a volta a essa marca, deu a volta a essa marca e saiu da marca há 2 anos. Agora está consultor e afins. Normalmente são espaços destes grandes, estão lá não sei quantos anos e depois conseguem trabalhar. Tudo isso já está fechado. E estou a ver agora se fecho mais uns nomes, mas este ano fizemos a próxima geração de marketeers e tocou-se a inteligência artificial, mas tocou-se noutros temas. Eu para o próximo ano vou fazer uma coisa mesmo a Bruxelas Inspiring Day, para trazer várias inspirações e tocar em vários temas. Porque acho que não há focar tudo num tema, de repente também depois fica um bocadinho demasiado. Eu quero abrir e que acima de tudo quero que a comunidade seja lá inspirada. Os temas estão ligados, não é? Tudo está interligado. Tudo interligado, é tudo trabalhar o valor das marcas.
E agora como é que se faz e como é que é a visão? Mas pronto, já tenho o grande nome fechado e já tenho 2 quase fechados também. Então vá, marca na agenda, Mas não está é? já com um ano de antecedência. Já temos aqui. Já estamos. Alguém comentou comigo a semana passada assim, já estás a ficar tipo os festivais de música. Exato. Daqui a um bocado já estás a vender bilhetes na FNAC, o pré-selling. Não, mas acho que sim. Disse, acho não, que mas tem estes que nomes haver têm, eventos destes. mas estes nomes têm que se trabalhar com muito tempo. Não, é verdade, não há hipótese. Eu, o Greg, fechei em outubro. Nem fechei com 8 meses ou 9 meses de antecedência. Não há Porque estes hipótese, nomes porque eles têm muitas agendas. são muito requisitados. São muito requisitados, porque nós estamos ali em maio, também estamos ali perto do Festival de Cannes, depois eles todos vão para o Festival de Cannes. Pois é. Bem, eu vou-te falar um bocadinho da tua visão do futuro, não é? Se tivesse um ano sabático, que se calhar desejavas, não sei, não sei, onde estarias e o que é que estarias a criar? Se eu tivesse um ano sabático, estaria em Portugal. Estarias em Portugal? Estaria. Acho que isso e há algo que gostasses de criar que ainda não criaste? Gostava de estudar outra vez. Estudar outra vez? Gostava. Não, gostava de voltar a estudar. É um ano sabático. O ano sabático era voltar a estudar. Acho que existe poucos trabalhos de doutoramento sobre marcas, sobre o valor que as marcas estão a aportar. Lá está, nós temos este propósito como associação de trazer isto para o mercado. Mas eu acho que a academia ainda está a evoluir bastante. Sim. Mas acho que a academia ainda precisa de levar uma grande volta e perceber que a realidade muda todos os dias. Nós temos esta dificuldade nas empresas, no dia-a-dia, de como é que muda o consumidor, como é que muda as formas de comunicar, como é que muda uma estratégia de marketing e afins, porque muda, certo. O mundo está sempre em evolução. Muitas vezes isto não chega à academia e quando se recebe os recém-licenciados, eles estão... E eu também estava. Eu quando saí da faculdade e entrei a primeira vez na McDonald's, eu estava completamente perdido o que é que era trabalho. Sabia o que me tinham dado na faculdade, mas de repente aquilo era outro mundo. Por mais que se queira fazer aqui muita conexão universidade-empresa, porque já se faz, com o Problem Based Learning, já se faz muitas ações em que tenta-se implementar casos práticos na academia, não é a mesma coisa do que vivê-los, sem dúvida. E porque eu acho que o nosso setor é bastante atrativo, eu gosto bastante. E acho que as pessoas que estão cá gostam. E não há muita gente que esteja no nosso setor e que depois logo assim se dedique a trabalhar uma tese de doutoramento sobre algum tema específico de marketing. Claro. São poucos. Sim. E não havendo isto, a academia também é difícil depois evoluir. Porque não havendo casos práticos de doutoramento académicos para uma vertente de comunicação, uma vertente de marketing, é difícil depois da própria academia e os professores académicos evoluírem, porque também não têm base para se inspirarem, para aprenderem, porque não estão no setor privado. Não, sem dúvida. E não há muito nisso. Noutros setores há muito mais isso. No nosso não há muito. Não há muito. Bem, eu se calhar vou fazer aqui já o nosso fecho, aqui uma parte mais inspiradora. Se pudesses deixar uma mensagem numa parede que todos os líderes do país iriam ver amanhã, o que é que ias escrever? O que é que escreverias? Não tenham medo. Pronto, é isso. Acho que em Portugal somos muito receosos. Receosos, achas? Eu ouvi uma vez uma teoria interessante que foi: todos os corajosos saíram para os descobrimentos e os que ficaram cá foram os que tinham medo. E grande parte deles ou ficaram nas colónias ou morreram pelo caminho, por isso ficaram cá os que têm medo. E acho que muitas vezes nós não... falta-nos a coragem se calhar, coragem e a ambição de sermos maiores. E nós somos muito maiores do que este retângulozinho que aqui está. Pois, também acho que, sim, de largar o medo é muito importante, porque só assim é que também consegues atingir os objetivos, senão... E arriscar aquilo que tu falaste, temos que arriscar, como fez a Nike. E acho vê-se que nos Estados Unidos uma empresa até ter sucesso, sim, o CEO dessa empresa já várias vezes falhou. Sim, que isso é e não tem medo de falhar. É um medo que nós aqui temos imenso medo de falhar também, burocraticamente, não ajuda o país. Não. É complicado, mas também somos muito receosos. Muito receosos. Também temos aqui uma boa mensagem para todos os líderes. Quero agradecer-te muito, gostei muito desta entrevista, acho que aprendemos muito. E acho que vamos repetir, se calhar, aqui mais à frente, noutras situações, mas sim, eu quero-te agradecer, obrigada, e espero que daqui saiam muitos projetos também, que conheçam melhor a associação. Claro, temos a nossa academia. Este evento também parece muito interessante. Temos os prémios, o FI Awards Internacional, que é para reconhecer a eficácia da comunicação e que dá palco
às empresas portuguesas lá fora. Certo, nós tínhamos prémios de eficácia durante 20 anos sim. e passamos para a EFI Awards, que é o prémio americano, dissemos há bocado, que os vencedores em Portugal vão ter um palco internacional, ou seja, vão competir com todos os vencedores europeus e se ganharem nos vencedores europeus ainda vão para o Best of the Best, que é com todo mundo. Por isso, o grande objetivo de lançarmos os EFIs este ano cá é exatamente dar palco às agências e às marcas portuguesas e internacionais. A conhecer todos estes desafios, estes produtos, tudo que envolve a vossa associação e que muitas vezes não se conhece ou não é comunicado. Quer dizer, é comunicado, mas não conseguimos chegar a todo lado. Mas pronto, acho que já temos aqui um ponto de partida. Acho que sim. E é que agradeço. Muito obrigada. Obrigado.